Boa noite a todos, com grande alegria aí, que nós estamos aqui para mais um Evangelho, né? Nessa quinta-feira, para mais um estudo, né? Eu vou deixar vocês um pouquinho com a musiquinha aí, uma música edificante para a gente entrar em sintonia, né? Hoje eu escolhi a Ave Maria e quero deixar vocês aí nas vibrações de Maria antes da gente iniciar o Evangelho dessa noite. Tá bom? Então eu vou deixar um pouquinho vocês. Boa noite, Célia. Vocês estão ouvindo a música? Tá dando para ouvir? O som tá bom então? Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente se encontra para mais um Evangelho, né? Uma reflexão, né? Fazer as nossas reflexões do Evangelho. Antes de começar, eu queria só lembrá-los das nossas lives, né? Elas estão acontecendo, as lives de palestras, né? Todas as segundas-feiras, às 20 horas. Às quintas-feiras, hoje teve às 14 horas. Às sextas-feiras, às 19 e aos domingos, às 10 horas da manhã. E as lives
reflexões do Evangelho acontecem nas terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas, né? Então, vocês estão todos convidados, juntamente com seus familiares, né? Para estarem conosco num desses horários aí, ou então em vários desses horários. A vantagem é essa, né? Vocês estão aí no conforto do lar e podem acompanhar vários desses dias, em vários dias da semana, em vários horários, né? É muito importante que a gente mantenha nessas vibrações, e o Evangelho, as palestras nos ajudam muito, né? Então fica aí o convite. Então, já estamos no horário, né? Eu quero convidar todos para darmos início aos estudos dessa noite. Então, convido a todos a levar os vossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, convidando nesse momento os amigos espirituais, nossos mentores, para estarem conosco. Que o Evangelho dessa noite possa calar fundo no nosso coração, abrindo a nossa consciência para as verdades, que possamos absorvê-las e utilizá-las no nosso dia a dia. Mestre Jesus, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, mais uma vez, dando boa noite aí àqueles que chegaram um pouquinho depois. Nós vamos dar continuidade hoje, né, às nossas reflexões. Hoje nós estamos no último item, lá do capítulo 18, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o item 16 que nós vamos trabalhar alguns trechinhos, né? Ele é um pouquinho mais longo. Então ele diz assim, no capítulo 18, item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. São palavras de Simeão, do Espírito Simeão, em Bordeaux, 1863. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso são palavras de Jesus e estão em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. E eu vou ler mais um trechinho que diz assim: buscai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma má árvore dá bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E mais à frente é dito assim: o cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, buscando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem! A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Bom, então o que vai ficar hoje para nós como grande reflexão, né? É reconhecer-se como cristão. Eu só vou ser reconhecido como cristão pelas minhas obras, né? Então nós vamos estar falando hoje sobre as nossas obras. E eu fiquei hoje a tarde inteira refletindo sobre isso, na questão do que seriam essas obras, né? E aí eu gosto sempre de traçar um paralelo, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte: quando nós estamos numa construção de uma obra, vamos pensar numa obra primeiro, uma obra física. Construção de uma casa, edificar uma casa. Para muitos, e eu acho que para a grande maioria, é um desgaste fenomenal, né? Eu conheço pessoas que quase enlouqueceram para poder construir a sua casa, né? Edificar a sua casa.
Eu mesma, eu sempre disse o seguinte, que eu ia comprar uma pronta, e realmente a minha casa, eu já comprei ela do jeito que estava, e mesmo assim, às vezes a gente tem que fazer algumas reformas. E aí eu falei assim, não, então vamos pensar um pouquinho menor, não é construir uma casa. Se eu quero fazer uma reforma, de repente assim, trocar um piso da minha casa. No início, assim, a gente se imbui de bastante boa vontade, vai lá, compra o piso e aí chama a mão de obra, né? Compramos o material, chamamos a mão de obra tal, e aí começa a obra. E quando começa a obra, a gente fala assim, por que que eu comecei a remexer no que estava quieto, né? Sim. E aí o que era para ser uma obra de 2 semanas se transforma em 2 meses. E aí a gente já começa a ficar incomodado. E o que era só para trocar um piso, quando a gente vê, não é mais só para trocar um piso, porque o contrapiso também está com problema. E mais abaixo do contrapiso encontram-se mais problemas. E quando a gente vê, é um desgaste total. Mas o certo é que no final a gente termina a obra e alguns deixam a obra para depois, larga do jeito que tá, ou faz o mais ou menos e tá muito bom. Isso nós estamos falando de uma obra física. Agora, e essa obra de reconhecer-se como cristão? Aquele que segue os preceitos de Cristo. Que obra é essa? Essa obra que nós estamos sendo convidados, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, então que nós estamos escolhendo, porque é uma decisão, essa decisão que nós estamos tomando agora é uma decisão de uma obra íntima. E essa obra íntima, assim como a obra física, ela começa lá no nosso planejamento reencarnatório com muita boa vontade, acreditando que ela vai dar certo. E ela dará. Mas ela é uma grande jornada. Né? Então nós estabelecemos, assim como para a obra de uma reforma, nós precisamos de um planejamento, para a obra, a verdadeira obra da transformação íntima, nós também planejamos. E esse planejamento é um planejamento feito com mentores espirituais e que eles estabelecem alguns meios, né, para que a gente possa conquistar. E existe lá nessa nossa obra, né, nós dentro do que foi estabelecido, né, não são obras espetaculares, não. Por isso que eu comecei pensando na construção da casa. Eu falei, não, eu quero pensar coisa menor. Vamos lá só, sei lá, eu estava assim, pensando numa obra menor, eu falei assim, a troca do piso de um banheiro que seja. Né? Então, para nós não são obras espetaculares que alguns ficam imaginando, né? Qual a minha grande missão? São obras íntimas, né, da nossa intimidade que nós damos conta de fazer. Por isso que o nosso mentor nos traz assim bastante coragem, porque é algo que eu realmente posso concluir. Eu dou conta de fazer. Mas no processo, assim como a reforma, no processo eu vou me deparando com algumas coisas que me dão trabalho, né? Então seria mais ou menos assim, né? Vamos imaginar que eu fui convidado, né, a sair dessa cegueira, da ilusão, e sei que eu preciso fazer algumas reformas íntimas. E aí a obra tem que causar modificação em mim, né? Modificação do quê? Das nossas más paixões. E essas modificações vão modificar meus quadros de memória. Porque meus quadros de memória foram construídos a partir das minhas vivências pretéritas. Né? Então, de várias
experiências, eu fui construindo o meu quadro de memória. Meus quadros de memória, ele tem pouca construção na no bem, né? Eu sou inexperiente no bem. E é por isso que eu sou agora convidada ao trabalho, né? E assim como muitos os chamados, poucos os escolhidos, e nós já falamos bastante sobre isso nesse capítulo 18, eu estou tomando a decisão de que eu quero tomar rédeas da minha existência. E eu quero evoluir. E eu quero essas transformações íntimas. Porque quando eu chegar lá, na no plano espiritual, após cumprir com o meu tempo aqui na Terra, como eu serei reconhecida lá? Porque aqui no planeta Terra eu sou reconhecida por ser a Kátia, eu tenho uma profissão, eu sou professora, oficial de justiça, é, eu tenho filho, eu moro em tal lugar, eu frequento a casa espírita. Então eu sou reconhecida pela pessoa que eu sou hoje. E quando eu estiver lá, eu vou ser reconhecida pelas minhas palavras? Eu vou ser reconhecida pelo que eu faço? Não, lá no plano espiritual, eu vou ser reconhecida pelas minhas vibrações. Então, se eu falo e aquilo que eu falo eu vivencio e eu sinto, está lá na minha memória espiritual, está lá na minha vibração. Se eu faço algo com o meu sentimento, né? Se tudo que eu estou fazendo é realmente com o meu sentimento, então vai estar lá na minha memória espiritual, vai estar nas minhas vibrações. E lá no plano espiritual é assim que eu vou ser reconhecida. Isso é a obra que eu entrego quando eu chego lá no mundo espiritual. Por isso que eu não posso ter o peso na consciência do tempo perdido aqui na Terra. Eu não posso perder tempo, porque essa obra demanda um bom tempo, o tempo que eu estabeleci no meu planejamento reencarnatório. E esse tempo, lembra que seria concluído com êxito? Era algo que eu posso dar conta? Agora, quando eu fico iludido, né? Fico lá nas ilusões da matéria, eu vou perdendo tempo. E aí, como eu transformo essas imagens fluídicas que eu já construí no meu quadro de memória? Não tem outro jeito. Quando você se propõe a fazer mudanças, a construir obras, você não faz isso sozinho, né? Quando você vai fazer a reforma da sua casa, você precisa de pessoas para te ajudar. Então, como eu não faço sozinho, e por que eu não faço sozinho? Eu preciso do relacionamento. É no relacionamento que eu vou colocar à prova as minhas más paixões, né? Então, eu vou ver que eu ainda tenho algumas dificuldades, né? E me gera desconforto, porque aí fala assim, por que que eu fui mexer nisso agora? É a obra lá. Puxa vida, eu estava tão quieto, estava tão quietinho ali. Então, o relacionamento me faz mexer naquela ferida. Mas não mexer para deixar ela aberta, como é largar a reforma do banheiro no meio. Não. É para que eu mexa e transforme. E aí, eu só construo verdadeiramente uma relação de bem estabelecida quando eu transformo algumas dificuldades em sentimentos. Se o meu relacionamento não está permitindo isso, transformar essas. Porque o relacionamento vem para quê na minha existência? É a questão da minha necessidade. Eu tenho algumas necessidades
que seriam as reparações, os reajustes. Então eu trago através dos relacionamentos, e aí o relacionamento me permite o quê? Me permite exercitar a paciência, a resignação, a tolerância, e aí vai, né? Eu ser mais compreensivo, eu ser mais fraterno, eu compreender e entender o outro, eu ser amoroso. Então, esses relacionamentos só serão realmente profundos e não relacionamentos passageiros, eles só serão realmente profundos quando ele chegar nessa situação. E aí sim, ele vai transformar, ele vai me transformando. Então, nenhuma obra é construída sozinho. O espírito precisa de um outro ou vários outros, né? E esses outros vão suprir a minha necessidade. E qual é a minha necessidade? De evolução. E eu só evoluo me transformando. Transformando essas más paixões, que são ainda sensações, em sentimentos nobres. Transformar, ter ações enobrecidas nos traz luz, né? Então, ações enobrecidas nos deixam com vibrações mais brilhantes, né? E aí, essas ações enobrecidas, que é ser tolerante, ser fraterno, ser solidário, vai modificando meu quadro de memória, né? E aí, aquelas sombras, aquelas situações difíceis do meu quadro de memória, elas vão ficando assim, indeléveis, sinais indeléveis, vão ficando marcas d'água. E aí não tem tanta ressonância mais em mim. Porque nós estamos construindo quadros de memória presos no egoísmo, no orgulho, que precisam ser transformados. E é só através de algumas ações, a partir dos relacionamentos, eu vou dentro dos relacionamentos mais difíceis, eu vou me propondo a ser mais compreensivo, a me sacrificar e dar o testemunho, e aí sim eu vou tendo essas ações enobrecidas. Então, gente, o que é sempre falado. E Chico Xavier falava muito isso, né? Deus não nos pede grandes momentos. Ele pede todos os dias pequenos momentos para que eu possa transpor barreiras em mim, né? Até que chegue o momento que eu, imbuído de muita boa vontade, através dos relacionamentos difíceis, eu me sacrifico. Em função do quê? Do amor pelo outro. É isso que está sendo pedido para nós. Isso é a obra que um dia eu vou entregar. Pode ser que hoje eu não consiga ainda amar? Pode ser que ainda hoje eu não consiga amar. Mas eu tenho que fazer a minha obra andar. Né? E aí, qual é o grande ganho que nós estamos tendo nessa encarnação? O Espiritismo, conhecer o Evangelho de Jesus através do Espiritismo, porque o Espiritismo nos mostra que eu sou um espírito eterno e que essa existência é uma existência para o meu progresso. Então, isso me dá mais confiança, porque por muito tempo nós estamos vagando e de encarnação em encarnação, e às vezes até nessa mesma encarnação, num vazio existencial tremendo. E esse vazio existencial, ele é em função da nossa inexperiência no bem. O que acontece? Eu não quero servir. Essa é a verdade. E aí tem um texto, deixa eu até pegar um texto aqui que eu separei. É um texto de Emmanuel, intitulado Decisão e Vontade.
Esse texto está no livro Rumo Certo. Olha que texto bárbaro. Começa assim. Eu vou ler alguns trechinhos. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. Porque a incerteza é o que causa esse vazio existencial que eu acabei de falar. Porque na nossa existência não existe meio termo. A vida não é feita de meio termo. A vida é ou não é. Né? Então, ou é o bem ou é o mal. Ou é tomar a decisão e levar a fio, ou é só ser, então, muitos os chamados, só receber o chamado e não se permitir ser escolhido. Né? Então não tem meio termo, ou é um ou é outro. Daí ele fala assim: as criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Eu vou me deixando levar. É quando começa a instabilidade, eu falo, ai não, eu não estou preparado. Né? E quando eu vejo, eu passo ao domínio das forças negativas. Ah, eu sou tão pequenininho, não tenho força para isso. E aí, dizem-se confiantes pela manhã, esses somos nós, e acabam indecisas à noite. Será? Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante da tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E aí, quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Então, por quantas e quantas encarnações eu já passei por essa situação? Eu não me permiti, né? Não me permiti ser escolhido. Não me permiti. E aí, eu sei que é preciso servir para me renovar, mas paradoxalmente espero renovar-me sem servir. Não quero o trabalho de servir. Jesus, quando ele vê lá, né, os apóstolos brigando para saber qual era o predileto dele, ele fala: aquele que mais servir. E aí eu estava ouvindo esses dias Haroldo Dutra falando sobre isso, né? Que Jesus sempre nas suas nos seus momentos com os apóstolos, ele era sempre o último, ele sempre servia. E era o último, até na última ceia, ele serviu a todos primeiro. Depois ele se servia. Então nós, nos nossos relacionamentos, se eu quero ter um relacionamento profundo de transformação da minha intimidade, eu preciso servir nesse relacionamento e não ser servido. O orgulho me traz isso, de querer ser servido. Mas o que está nos mostrando aqui, no evangelho de hoje, falando o seguinte, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras, a obra só é conquistada a partir do servir. E aí, né, para eu atingir o meu objetivo na Terra, então, o que é esse objetivo na Terra, né? Eu preciso saber se eu já identifiquei a temática que eu trago. O que é essa temática que eu trago para a minha existência? A minha dificuldade. E se eu for parar alguns minutos para refletir sobre isso, eu já encontro a minha temática. Porque é nela que todos os dias da minha existência eu estou sendo testada. Né? Para cada um vai ser num campo. E se eu sei qual é a temática, essa necessidade, eu vou entender que é para um ajuste e uma reparação.
E isso vai estar no meu relacionamento, né? E não adianta eu fugir dele, porque eu posso fugir de um relacionamento, me encontro em outro. Né? E se é dada a oportunidade de eu reparar nessa encarnação, por que, que eu vou deixar para outra? Com todo esse conhecimento que eu estou tendo. Conhecimento é muito importante. Mas, uma outra questão, né? É que quando a gente fala na questão do cristão, cristão não é um rótulo. Não adianta a gente colocar um rótulo, sabe? De cristão, porque cristão é vivência. E a vivência é no relacionamento, é no servir. Né? Então, e alguns falam assim: ah, eu estou tentando ser espírita, estou tentando ser cristão. Não, vamos nos colocar nessa posição de cristão, de espírito espírita cristão e assumir a responsabilidade. E o que é assumir a responsabilidade? É assumir essa temática da minha existência. É saber que eu tenho uma dificuldade e que eu tenho essa dificuldade, eu trago relacionamentos e nesses relacionamentos eu vou colocar em prática as minhas potencialidades para que o meu quadro de memória seja transformado em ações enobrecidas. Gente, fica claro isso. É isso que o Evangelho está nos dizendo nesse final do capítulo 18. É a última palavra que vem aí do Espírito Simeão, em Bordeaux, 1863. Então vem trazendo ainda ele fala, o Simeão fala de uma forma bem poética, né? Ele vai falar da questão da árvore. E aí, se a gente for pensar também, eu gosto de trazer também sempre o exemplo da natureza, né? Porque se a gente for ver a árvore ela tem os estágios dela. Às vezes, né, então na primavera ela tá linda, florida, né, esbanjando vida. No verão ela já vai se transformando. No outono ela perde todas as suas folhas. E eu gosto, nós estamos aí no inverno, né? E eu tenho feito algumas caminhadas agora que a gente está podendo, já, claro, com toda a segurança, pelo menos sair aqui no condomínio. Então eu gosto de pegar as folhas assim nesse. E quando elas estão, logo que elas caem, elas são bem laranja, né? É para ver as fases. E elas são as árvores, né? Assim como os vegetais, eles são eles obedecem à lei, né? Eles se resignam às fases. Obedecem e se resignam. Então as folhas caem. Eu não tiro, eu pego só as que estão no chão e elas caem. E até peguei várias aqui, estão no móvel aí guardado. Porque eu gosto de estar olhando. Porque assim como as árvores, né? É, nós também temos as nossas fases. E aí, hoje eu estava vendo também na caminhada algumas árvores com as suas sementinhas. A semente é divina. Por isso que ele fala assim: a árvore é sempre boa, mas os jardineiros é que são imprevidentes, que somos nós. A árvore da vida, ela é boa, porque a verdade, que é a semente, está plantada em nós. Mas nós temos as nossas fases. E a árvore boa vai dar bons frutos. A árvore má não pode dar bons frutos. Então, que nós saibamos tomar a decisão correta de sermos boa árvore. Porque a semente já foi plantada em nós. E nós somos o jardineiro da vida. Então, como jardineiro, não vamos ser imprevidentes. Vamos tratar com respeito cada fase nossa. Se agora é o inverno e se nós perdemos algumas folhas, é para que daqui a pouco venha a primavera e que venha essa fase trazendo muitas flores e muitos frutos. Mas para que isso aconteça, precisa de um bom trabalho, o trabalho na terra,
o arar a nossa terra, o regar a nossa terra, regar a nossa árvore. E o que que é isso? É estarmos aí, apesar de todo o conhecimento, estudando, mas colocando em prática. Sermos caridosos, servirmos aqueles que estão próximos de nós. É sermos resignados. Olha aqui, deixar. Às vezes a gente tem que deixar algumas folhas do orgulho, a folha do egoísmo, a folha da impaciência, da intolerância cair. Resignados, tem que cair para que venham outras folhas. Venham as folhas da cooperação, do respeito, de construções novas em nós, né? Foi o que eu falei ali naquele momento de falar que nós estávamos construindo aí, né? Ações enobrecidas. Porque a ação enobrecida, ela vai tirando aquelas sombras, dissipando as sombras e aquelas marcas presas ainda no orgulho e no egoísmo vão ficando marcas mais indeléveis, sumindo. Eu falei marcas d'água, né? E quando eu chegar lá no mundo espiritual, que eu vou ser reconhecida pelas minhas obras, não pelas palavras vãs, né? Ah, eu sei evangelho, capítulo tal, versículo tal. Não é isso. Eu vou ser reconhecida porque eu vibro, porque eu sinto o que realmente eu falo e o que realmente eu faço. Porque eu sou coerente com aquilo que eu já conheço. Porque eu sou coerente com as leis divinas. Porque o difícil para nós é sermos coerentes. Porque às vezes o evangelho está no meu intelecto apenas, mas eu não estou sentindo. Eu falo do evangelho, mas eu não sinto o evangelho. Eu faço a caridade, mas eu não sirvo, porque o servir é com sentimento. E aí lembrando Jesus, que no seu final, ele pega, depois da ceia, vai lá e vai lavar os pés de cada um dos seus apóstolos. Porque ele quer ainda deixar o grande exemplo do servir. E Pedro imediatamente levanta e fala: o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus depois faz ele entender que era necessário que Pedro, naquele momento, fosse humilde, assim como Jesus estava se colocando na humildade naquele momento. Então nós, nos nossos relacionamentos, lembremos dessas atitudes enobrecidas de Jesus. Em determinados momentos, nós temos que nos agachar e lavar os pés daquele que às vezes nos fere no nosso âmago. Mas ele nos fere, sabe por quê? Porque assim como Pedro, ele também não está entendendo. Né? Ele também está ferido. Assim como ele nos fere, é porque ele também está ferido. E aí nós vamos ter que ter resignação, compreensão e lavar os pés daquele que nos fere. Não é tarefa fácil. Nunca foi dito que seria fácil. Mas lá no nosso planejamento reencarnatório, o nosso mentor espiritual falou o seguinte: você dá conta. Então, na nossa memória, guardemos isso, que nós podemos dar conta daquilo que nós assinamos no nosso planejamento reencarnatório. Mas nós temos o trabalho. Nos coloquemos à disposição, porque sabe, na semana que vem, nosso tempo tá curtinho aí, o capítulo 19 vai falar sobre o quê? Fé. Então nós terminamos aí falando sobre as nossas obras com imbuídos de muita boa vontade, e aí no capítulo 19 nós vamos falar da nossa fé, para nós nos mantermos confiantes de que nós daremos conta sim do que nós prometemos. E quando nós somos entregar a nossa obra ao nosso Pai, nós entreguemos com confiança de que nós fizemos um bom trabalho de servir.
Olha, eu estou gostando muito de todas essas reflexões que nós temos feito juntos aqui. Eu percebo assim que nesse grupo, apesar da distância, né? Claro que é mais gostoso nós estarmos juntinhos, mas eu percebo que esse grupo, as vibrações que estão me chegando, elas são vibrações verdadeiras, vibrações de espíritos que estão dispostos, assim como eu também estou. Então nós estamos formando um grupo coeso, um grupo de espíritos que foram chamados e estão dispostos a serem escolhidos, né? Se colocando à disposição. Isso está sendo muito bom para mim. Agradeço, viu? Então agora eu vou colocar novamente a música para que a gente possa fazer agora, receber o passe e fazer as nossas vibrações. Então vamos lá. Eu convido todos vós. Agora, envolvidos nessa música nessa melodia que nos invade agora a alma, nas vibrações de Maria, possamos receber da sua falange espíritos amigos a nos enviar as vibrações do passe. Que esses espíritos nos envolvam em vibrações de amor e de esperança. Que todos nós nos coloquemos agora à disposição e vamos receber todas as energias necessárias, recompondo o nosso corpo físico e perispiritual. Agradeçamos a esses bondosos espíritos que vieram ao nosso encontro, nos trazendo tanta luz. E agora, vamos nós, no ato de servir, levar os nossos pensamentos a todos os irmãos necessitados. Que assim como nós recebemos, agora eles recebam toda essa luz vinda de Maria. Que essa luz banhe-os em vibrações de luz, paz, fé, coragem e confiança, abastecendo-os. E agora, convidemos Jesus para estar conosco, fazer parte do nosso núcleo familiar, envolvendo a todos nós no seu amor. Cubra-nos, Mestre, com seu manto, trazendo a sua paz. Que nesse lar reine a harmonia e que as suas lições sejam o farol a guiar todos nós nos nossos passos ainda vacilantes
mais confiantes no teu Evangelho. Vamos pedir também a todos os irmãos que se encontram hospitalizados, que eles possam receber da falange de Maria essa luz, esse amparo, esse socorro necessário a cada um, restabelecendo a coragem e a confiança e trazendo paz e discernimento para que possam passar pelos seus testemunhos. Aos irmãos que agora desencarnam nessa pandemia, que também possam ser acolhidos no plano espiritual e levados às esferas superiores nos hospitais. Vamos pedir também por todos aqueles irmãos que estão a trabalho nos hospitais, que eles possam agora serem relembrados dos compromissos assumidos e que levem a todos aqueles que atendem não só o amparo material, mas o amparo espiritual, servindo a todos aqueles que necessitam. Vamos pedir agora pelo nosso querido planeta Terra, que o Mestre Jesus o abençoe e que a sua luz possa chegar a todas as nações, conduzindo os pensamentos dos dirigentes de cada uma dessas nações, que possam também serem fortalecidos nas suas obras. Agradecemos, Mestre Jesus, por tudo que recebemos nessa noite. Pedimos que continue conosco durante o nosso sono, para que nas esferas superiores possamos nos reencontrar com aqueles entes queridos, com os nossos mentores espirituais, e sermos mais uma vez agraciados com o seu Evangelho, com o conhecimento, e imbuídos de muita boa vontade, nós nos despedimos agora, certos de tanto amparo que estamos recebendo. Agradecemos mais uma vez a todos os espíritos que estão agora conosco e pedimos, Mestre Jesus, que possam estar conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez por estarem me sustentando com essas vibrações amorosas. E nós nos encontraremos mais tarde aí, à noite, para que possamos ainda, se for do nosso mérito, receber mais ainda, e se pudermos trabalhar em mais alguma tarefa que nos for endereçada. Então, eu deixo meu beijo caloroso, meu abraço fraterno a cada um de vocês.